Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Aqui, professor Sérgio Coelho, falando com vocês um pouquinho sobre o Enem 2021, focado aí essencialmente em geografia. O que nós temos que esperar do Enem 2021? Creio eu que uma continuidade a mesma linha do que foi o Enem 2020, ou seja, sem grandes novidades. Perfeito? Lembrando que as tensões que percorrem o INEP não devem preocupar vocês. A prova já está feita, a prova será realizada, então cabe a vocês materializar todo o conhecimento e todo o esforço de vocês ao longo do ensino médio. Perfeito? Separei aqui e vou gravar para vocês uma série de 4 ou 5 vídeos falando um pouquinho de geografia. Separei aqui a primeira parte em geografia geral, aquela que fala de geopolítica mundial, e ficar bastante atento aí às ordens mundiais, porque é o que vai orientar, na verdade, todos os assuntos dentro de geografia geral. Ou seja, pensar um pouquinho aqui com vocês em geopolítica. A parte que vocês, estudantes, normalmente mais gostam e mais têm facilidade em geografia. Dentro das ordens mundiais, discutindo geopolítica, vou colocar aqui também a importância de relembrar as categorias geográficas. Quais são essas principais categorias geográficas? Nação, estado, paisagem, lugar e território. Então vale a pena aí dar uma revisada nesses 5 conceitos e vou incluir um sexto, que é a ideia do Estado-nação. Então fiquem atentos a isso, porque vai facilitar vocês a compreensão aí dentro da geopolítica mundial e um pouquinho até de geografia do Brasil. Dentro das ordens mundiais, nós vamos destacar as duas mais importantes para a geografia: Guerra Fria, que começa lá no pós-Segunda Guerra. Então a gente vai puxar aqui, ó, pós-Segunda Guerra. E vamos pegar as características dessa Guerra Fria, né? Aquele conflito ideológico entre o socialismo liderado pela União Soviética e o capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América. Dentro desta Guerra Fria, vocês não podem esquecer dos conflitos indiretos, a busca por áreas de influência, a corrida espacial e armamentista. Lembra do temor nuclear e toda a preocupação que essa guerra nuclear trouxe para a humanidade. Crise dos mísseis envolvendo Cuba, União Soviética e Estados Unidos, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, descolonização africana. Então, tudo isso dentro desses conflitos da Guerra Fria. Mesmo a Guerra Fria tendo terminado em 1990, nós temos as continuidades desta Guerra Fria. Ou seja, crise nas Coreias, tá? Isso é um ponto importante. A tensão entre Índia e Caxemira, entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira. Então, são heranças aí dos confrontos não resolvidos da Guerra Fria. E a partir de 90 a gente entra na globalização, onde nós temos o fim da União Soviética e a emergência de uma nova organização geopolítica internacional sobre a égide hegemônica do capitalismo. Aí pensamos numa abertura econômica, a adoção do neoliberalismo
onde há uma integração das economias mundiais e a formação dos grandes blocos. União Europeia, Brexit, assunto aí bastante importante dentro de atualidades também. O desligamento do Reino Unido como uma ruptura desse processo de integração. O que eu queria que vocês pensassem nessa ideia de globalização? Os prós e os contras. Os novos conflitos surgidos com a globalização e a necessidade de um sistema de logística e comunicação extremamente funcional para que essa integração seja realizada. Perfeito? Outro ponto bastante importante, o Enem vem cobrando isso com uma certa frequência, são os sistemas produtivos. O Fordismo da acumulação rígida ou da rigidez e padronização e o toyotismo da flexibilidade, do just in time. Outra diferença entre eles aqui, gente, é a imobilização de capital. Pela necessidade dos grandes estoques do Fordismo, a quantidade de capital imobilizado é muito maior. E quando falamos de globalização, a gente fala também do sucesso e da efetivação do que nós conhecemos como o capitalismo financeiro. Tá? Então vamos lembrar aqui, globalização, o sucesso e a efetivação do capitalismo financeiro, onde o mais importante é a circulação de capital. O capital não pode ficar parado. E tudo isso só existe porque existem pessoas. Então o estudo da demografia acaba sendo bastante importante. Dentro do crescimento populacional, lembrar aqui das fases do crescimento: crescimento lento, explosão demográfica, transição, envelhecimento. Isso vai aparecer para vocês no Enem com a leitura das famosas pirâmides etárias. Como é um exame nacional do ensino médio, provavelmente essas pirâmides etárias falarão da população brasileira. Então, toda a dinâmica de crescimento demográfico brasileiro deve ser importante aí para vocês entenderem. E os desafios, principalmente do envelhecimento populacional. Certo? O que pode aparecer isso para vocês é a questão chinesa. A flexibilização novamente da política do filho único. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante. Migrações. Não é característica do Enem cobrar diretamente migrações históricas brasileiras. O Enem cobra migrações atuais. E aqui, ó, migração de retorno para o Nordeste brasileiro, avanço para o Centro-Oeste, o desenvolvimento e o sucesso do agronegócio, isso pensando em Brasil. Pensando em mundo ou geografia mundial, população mundial, ó, não deixaria jamais de pensar na questão dos refugiados. Na América Latina, Haiti ainda e principalmente Venezuela. Uma forma de criticar o sistema político e econômico venezuelano. Olha que legal isso. E lembrando que o Enem é um exame oficial do governo brasileiro e não do Estado. Deslocados internos,
Além da América Latina, vamos pensar aqui também África, que hoje concentra o maior número de refugiados. E lembrar que todo mundo que migra, migra para melhorar a sua qualidade de vida, seja por vontade própria ou seja forçado, que é a questão dos refugiados. Tudo bem? Se vocês entenderam um pouquinho essa noção geral aqui que eu estou passando para vocês, eu vou ficar tranquilo. Vou dar continuidade com alguns outros pontos aqui dentro de geopolítica para ficar mais claro para vocês o que eu acho e é provável o Enem cobrar. Dando continuidade aqui, uma folha em branco para a gente construir junto esses pontos aqui. Primeiro ponto, China. A famosa nova potência econômica. Pontos principais hoje da China: expansionismo militar, onde a China busca uma nova influência internacional, economia de escala, nenhum país do mundo consegue produzir tanto em tão pouco tempo e tão barato quanto a China. Então, ficar esperto essa ideia da economia de escala. E as relações sino-africanas, ou seja, da China com a África. Lembrar que o ensino de África é obrigatório em ensino médio no Brasil. Tudo bem? Dentro dos emergentes ainda, a questão da Índia, dada a proximidade do governo federal com o governo indiano, um centro de produção de tecnologia, e serviços. Questões territoriais, falei há pouco, né? A questão da Caxemira. Bastante importante para vocês aí. Questão étnica. Ética, que são as posturas religiosas a ideia das castas e o grande crescimento populacional, os desafios éticos que envolvem a Índia. Grande crescimento populacional. Maravilha? Dentro dessa nova geopolítica, a gente tem que continuar da velha ainda, né? Não esquecer de Oriente Médio, tá, gente? Ó. Oriente Médio. Por que o Oriente Médio é importante? Porque envolve questões energéticas, envolve questões religiosas, envolve o clássico conflito Israel-Palestina. Normalmente o Enem se prende a esse conflito para falar de Oriente Médio. Mas não tem como a gente esquecer ainda aqui que existe uma continuidade da guerra ao terror. E até mesmo da permanência americana na região. Sérgio, eu estou em dúvida. Desocupação americana cai no Afeganistão?
retomada do Talibã? Acho pouco provável, tá, meus queridos e queridas. Por quê? Porque é prova feito antes. Então, mas vale a pena, óbvio, lembrar que os Estados Unidos se retiram do Afeganistão e a retomada do poder pelo Talibã. Não acredito em muito mais novidades sobre geopolítica no Enem desse ano. Aquele forte abraço e aguardem aí o nosso próximo vídeo.